Rainha Elizabeth I foi assassina igual o seu pai? Se tem uma coisa que a corte Tudor sabia fazer melhor do que usar golas exageradas, era transformar qualquer escândalo em um verdadeiro espetáculo. E poucos rumores foram tão explosivos quanto o envolvimento da Rainha Elizabeth I com Robert Dudley. Um romance que já seria polêmico por si só, mas ficou ainda mais misterioso depois da morte da esposa dele de forma misteriosa, Amy Hobbs Art. Agora pensa comigo, você é uma rainha solteira, poderosa e vive cercada de nobres embaixadores que querem te ver casado o quanto antes. Mas em vez de escolher um príncipe europeu, você passa o tempo todo com um homem casado e de repente a esposa dele aparece morta, em circunstâncias suspeitas. Parece enredo de série policial, né? Só que isso aconteceu de verdade. E até hoje ninguém sabe ao certo o que realmente aconteceu com Amy Hobbs Art. Foi um acidente? Um assassinato encomendado pelo Dudley? Ou pior, será que a própria Rainha Elizabeth I estava envolvida? Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje vamos mergulhar nesse que foi um dos maiores escândalos da Era Tudor. Prepare-se, porque essa história tem de tudo. Ambição, poder, boatos perigosos e um mistério que continua sem resposta até hoje. Então, já pega o seu café bem quente, porque essa fofoca histórica merece ser analisada com calma. Agora, sem mais delongas, bora descobrir se Elizabeth I mandou matar a esposa do amante ou se essa história não passou de uma conspiração digna dos melhores fofoqueiros da corte Tudor. Se existe uma amizade que resistiu ao tempo, às fofocas e até conspirações de assassinato e um filho bastardo, foi a de Elizabeth I e Robert Dudley. E não foi uma amizade qualquer, porque, sejamos sinceros, quando a mulher mais poderosa da Inglaterra resolve te dar cargos, castelos e influência, isso é praticamente um patrocínio real. Mas como esses dois se conheceram? E mais importante, como um filho de um traidor se tornou o favorito da rainha? Robert Dudley e Elizabeth I tiveram infâncias marcadas por intrigas políticas e pais perigosamente ambiciosos, e a história diz que eles se conheceram ainda bem jovenzinhos. Robert era filho de John Dudley, um dos homens mais influentes do reinado de Eduardo VI. Seu pai era aquele tipo de político que jogava o jogo do poder sem medo de blefar. E quase ele venceu. Quase. John Dudley foi o cérebro por trás da tentativa de colocar Lady Jane Grey no trono, casando ela inclusive com seu filho Guildford. Se lembra? Comentei um pouco no vídeo da semana passada sobre ela, dela não ser rainha dos 9 dias e sim dos 13. E aí o plano até deu certo, por esses 13 dias. Porque logo depois, Maria I, meia-irmã da Elizabeth, assumiu o poder e o jogo virou para os Dudley. Aí você já imagina, o resultado não foi bonito. O pai do Robert foi decapitado, seus irmãos foram presos e ele próprio foi jogado na Torre de Londres. E assim, de herdeiro promissor, o Robert Dudley virou um prisioneiro esperando pelo pior. Aí você pode juntar 2 mais 2. Elizabeth também teve sua experiência na Torre de Londres, mas não ao mesmo tempo que o Dudley. Enquanto ele foi preso em 1553 por causa do golpe do pai, a Elizabeth foi encarcerada em 1554 e um detalhe, na mesma cela ou quarto, como você quiser chamar, da Ana Bolena, sua mãe, que ficou lá antes de ser decapitada em 1536. E o que ela foi fazer lá? Bem, depois da rebelião de White, a Maria I achou que a irmã mais nova, Elizabeth, estava envolvida em uma conspiração protestante para tirar o seu trono. Enfim, Elizabeth e Robert Dudley não chegaram a dividir cela nem trocar mensagens por entre os muros, mas viveram o mesmo medo, serem executados por crimes que tecnicamente não cometeram. O que isso significa? Que eles tinham algo em comum que ninguém mais na corte tinha. A experiência de estar no fundo do poço e sair vivo. E quando você sobrevive ao caos, você aprende a jogar melhor da próxima vez. Quando a Maria I morreu em 1558 e Elizabeth assumiu o trono, a primeira coisa que ela fez foi garantir que o Robert Dudley estivesse bem posicionado. Ele já havia sido libertado anos antes, mas agora sua ascensão foi meteórica. Em 1559, ele virou mestre da cavalaria, passando o tempo todo com a Elizabeth. E a corte percebeu isso rápido. Enquanto outros nobres tentavam descobrir como agradar a nova rainha, o Dudley já estava lá.
rindo ao lado dela, cochichando segredos e recebendo favores. E os nobres não gostavam disso, de alguém subindo sem dividir a escada. Mas o Dudley não estava só subindo, ele estava voando. Em 1564, ele foi feito Conde de Leicester, um título de prestígio que consolidou seu poder mais ainda. Em 1563, ele recebeu o castelo de Kenilworth, que ele transformou em um verdadeiro palácio digno de um rei. E vamos combinar, reformar castelo não era barato. O Dudley despejou dinheiro e talento arquitetônico ali. E tudo isso para impressionar Elizabeth. Não era só um jogo de sedução, era um jogo de poder. Ele sabia que para continuar sendo indispensável para a rainha, precisava mostrar de que era capaz de oferecer algo grandioso. E funcionou? Em partes. A Elizabeth sempre manteve o Dudley por perto, mas nunca passou do limite. Ao contrário do que as séries e filmes querem mostrar, não há nenhuma certeza e fonte fidedigna que eles tenham tido um caso. Enfim, agora você pode estar se perguntando, como a corte reagiu a isso tudo? Bom, a elite inglesa e os embaixadores estrangeiros ficaram em choque. Havia boatos de que Elizabeth queria se casar com Dudley e eles tiveram um filho bastardo, o que gerou uma onda de tensão política. Os conselheiros dela, principalmente William Cecil, ficaram desesperados com a possibilidade. Afinal, um casamento entre a rainha e seu favorito significaria que o Dudley, um homem sem linhagem real, teria poder demais. A nobreza chegou a torcer o nariz, os embaixadores de outros países começaram a questionar as intenções da rainha e as fofocas na corte começaram a tomar uma forma perigosa. Afinal, se Elizabeth não se casava com um príncipe estrangeiro e passava o dia inteiro com Dudley, o que isso significava? E aí vem o detalhe mais intrigante. Enquanto tudo isso acontecia, havia uma pessoa que não tinha nenhuma voz nessa história toda, mas cuja vida estava diretamente sendo afetada pelo favoritismo descarado da Elizabeth, Amy Robsart, a esposa legítima de Robert Dudley. Uma mulher que, até onde sabemos, não pediu para entrar nesse jogo de poder, mas se viu no meio dele. E foi aí que as coisas começaram a ficar sombrias. Se tem uma coisa que a história prova repetidamente, é que ser esposa de um homem muito próximo da rainha da Inglaterra não era exatamente uma posição confortável. Quer um exemplo? Maria Bolena foi amante do Henrique VIII, eu fiz um vídeo sobre ela esses dias, antes dele decidir que preferia Ana Bolena, a irmã dela. No fim, a Maria foi descartada como se fosse um acessório fora de moda. Agora a gente tem a Amy Robsart, esposa do Robert Dudley, que do dia para a noite viu o marido subir como um foguete na corte de Elizabeth I, enquanto ela, ficou para trás. Mas antes de chegarmos ao momento em que sua vida virou um mistério policial digno de um episódio de CSI Tudor Edition, vamos entender quem ela era, como começou sua relação com Dudley e, o mais importante, como ela foi se tornando um problema para o homem que deveria protegê-la. Amy Robsart nasceu em 1532 em uma família nobre, mas sem ambições políticas. Seu pai, John Robsart, era um daqueles cavaleiros ricos do interior, com terras e conexões suficientes para garantir que sua filha tivesse um casamento respeitável. E foi exatamente isso que aconteceu. Aos 18 anos, a Amy se casou com Robert, um jovem aristocrata promissor, cheio de contatos na corte e, na época, um bom partido. Agora, diferente de muitos casamentos da época que eram decididos com base em títulos e alianças políticas, o casamento da Amy e do Robert parece ter sido baseado em algo mais próximo do que chamaríamos de amor, ou pelo menos uma forte atração mútua. Testemunhas da época mencionaram que eles tinham uma relação afetuosa, e não há registros que a Amy tenha sido forçada a esse casamento. Olha só, um casal Tudor que realmente queria se casar, quem diria? Mas, como todo relacionamento da realeza, a lua de mel não durou muito. Em 1553, como eu comentei, o pai do Robert Dudley, o John, tentou colocar a Lady Jane Grey no trono e foi um fracasso tão grande que durou menos tempo do que carreiras de influencers cancelados. John Dudley foi executado, Robert e seus irmãos foram presos na Torre de Londres e toda a fortuna da família desapareceu. Amy, que até então era uma jovem nobre com um marido influente, se viu na desconfortável posição de esposa de um prisioneiro.
e possivelmente de um futuro condenado. Imagina o pesadelo. Ela foi viver no interior, longe da corte, esperando que o marido sobrevivesse à turbulência política. E por um milagre, ou melhor, por questões estratégicas da coroa, o Robert foi libertado em 1554. Mas nada voltou ao normal. O Robert Dudley passou os anos seguintes tentando recuperar sua posição e limpar o nome da família. Quando Elizabeth então subiu ao trono em 1558, a vida dele mudou da água para o vinho. E enquanto isso, onde estava a esposa? No interior, vivendo uma vida bem diferente do marido. Ela não frequentava a corte, não aparecia nos eventos e aos poucos foi sendo esquecida. Mas calma lá, isso significa que o Robert Dudley simplesmente abandonou a esposa? Não exatamente. Na verdade, ele providenciou casas para Amy e garantiu que ela tivesse uma vida confortável. O problema é que a corte não via isso como um gesto de carinho, via como um afastamento conveniente. Afinal, se Amy estivesse fora do caminho, isso significava que o Dudley estava livre para, digamos, explorar novas possibilidades. A essa altura, a Amy era praticamente um fantasma na vida do marido. Enquanto ele vivia cercado de luxo e intrigas da corte, acumulando títulos e proximidade suspeita com a rainha, a Amy estava ao longe dos olhos de todos. Mas calma, ela não estava completamente isolada ou miserável. Pelo contrário, os últimos anos dela foram um mistério complicado, cheio de sinais conflitantes. Por um lado, há relatos que a Amy podia estar doente, com sintomas de que alguns historiadores modernos associam a um possível câncer de mama. Algumas testemunhas mencionaram que ela parecia fraca e debilitada, o que poderia explicar por que ela se movia tanto entre diferentes casas do interior. Não necessariamente porque estava sendo afastada, mas talvez porque estava procurando conforto, ajuda ou simplesmente um lugar onde se sentisse melhor. Agora, se ela realmente tinha uma doença grave, isso levanta uma questão interessante. Por que o Robert Dudley precisaria se livrar de uma esposa que, segundo essas teorias, já estava com o pé na cova? Mas, por outro lado, existe um detalhe que joga tudo isso para o ar. Pouco antes da sua morte, ele encomendou novas roupas. Isso definitivamente não parece coisa de alguém que estava à beira da morte, certo? Porque, convenhamos, quando alguém está realmente mal, a última preocupação costuma ser qual vestido eu vou usar na próxima estação. Esse pequeno detalhe deixou então os historiadores intrigados, porque contradiz a ideia de que ela estava deprimida ou resignada com o próprio destino. Então o que estava acontecendo? Será que a Amy estava doente, mas ainda esperava melhorar? Será que os relatos sobre sua fragilidade eram exagerados? Ou será que tinha algo mais acontecendo nos bastidores que ninguém percebeu a tempo? Enfim, nesse momento, a corte continuava fervendo com boatos sobre o Dudley e a Elizabeth. William Cecil, o conselheiro mais esperto e paranoico da rainha, observava tudo com olhinhos atentos, porque ele tinha certeza de uma coisa: qualquer escândalo envolvendo Dudley podia virar um problema para a estabilidade do reino. E como se o universo tivesse escutado os piores pensamentos do Cecil e decidido que as coisas ainda podiam piorar, aconteceu. O dia fatídico. O momento em que transformaria uma esposa esquecida em um dos maiores mistérios da Era Tudor. No dia 8 de setembro de 1560, um domingo aparentemente comum, a Amy Robsart acordou em sua casa em Cumnor Place e tomou uma decisão curiosa. Insistiu que todos os criados saíssem para uma feira. Agora, pensem comigo, que senhora nobre manda todo mundo embora de casa num dia qualquer, ficando sozinha em um casarão vazio. No mínimo, estranho. Mas foi exatamente isso que a Amy fez. Ela se mostrou insistente, quase determinada a ficar sozinha naquele dia, recusando-se até a mesmo aceitar companhia. Isso nos leva a uma das maiores perguntas desse mistério. Ela sabia o que estava prestes a acontecer? Horas depois, quando os criados voltaram, encontraram a Amy morta ao pé de uma escada. O cenário era estranho. A escada não era praticamente grande, algo em torno de 8 a 10 degraus. E, mesmo assim, ela estava com o pescoço quebrado e 2 feridas na cabeça. Agora, convenhamos, cair de uma escada e morrer na hora? Meio improvável, né? Claro, acidentes acontecem,
E quem nunca tropeçou bizarramente descendo um degrau que parecia nem existir? Mas para os padrões da época e até para os de hoje, aquilo parecia muito suspeito. E foi aí que as teorias começaram a pipocar. A primeira ideia que surgiu foi suicídio. Como alguns acreditam que a Amy estava doente e emocionalmente abalada, essa hipótese foi considerada. Mas aí vem um detalhe curioso. Na Inglaterra do século XVI, o suicídio era um pecado grave. E se a Amy tivesse tirado a própria vida, ela não poderia ter sido enterrada em solo sagrado. Como ela recebeu um enterro cristão, essa versão perdeu força. Mas claro, ninguém ali na corte Tudor estava muito interessado em explicações religiosas. Todo mundo queria saber quem era o culpado. Segundo a teoria, assassinato. E adivinhem quem foi o primeiro nome na lista de suspeitos? Claro, o marido, Robert Dudley. Porque, na lógica da fofoca Tudor, tudo fazia sentido. Pra mim também faz. Amy estava no caminho dele, ele queria casar com a rainha, e agora, de repente, ela convenientemente morre de um jeito suspeito. Só que há um problema nessa narrativa. Bem grande, por sinal. Se o Dudley queria se livrar da esposa para casar com a rainha, por que ele faria isso de um jeito óbvio e escandaloso? Se tem uma coisa que o Robert Dudley não era burro. Ele sabia que se algo acontecesse com a Amy de forma suspeita, as chances dele conseguir se casar com a rainha iriam para o espaço. E realmente isso aconteceu. Assim que ele soube da morte da esposa, o Robert Dudley entrou em pânico e pediu uma investigação oficial. Ele queria limpar seu nome antes que os boatos tomassem conta da corte, só que já era tarde. A fofoca se espalhou como fogo em palha seca. Embaixadores estrangeiros mandaram cartas relatando o escândalo, nobres começaram a sussurrar que o Dudley era um assassino, e claro que Elizabeth tinha a ver com isso na cabeça deles. Então, ela também percebeu que qualquer plano de casamento entre eles agora era impossível. E agora você imagina, o William Cecil, o conselheiro da rainha, devia estar rindo muito com essa bagunça. Ele já não suportava a ideia do Dudley ganhar mais poder e viu a morte da Amy como uma oportunidade perfeita para afastá-lo da Elizabeth. Talvez ele também pudesse ter a ver com isso, quem sabe? Ele não precisou acusar ninguém diretamente, apenas deixou a fofoca fazer o seu trabalho. Afinal, se o Dudley já estava na boca do povo como um marido suspeito, bastava alimentar a paranoia da corte. Resultado, Elizabeth começou a tomar distância do Robert, percebendo que a sua reputação estava em risco. A investigação, então, começou logo depois da morte da Amy e foi conduzida por um júri de 15 homens locais. O inquérito durou 7 meses, algo incomum para a época, mas que o Robert Dudley fez questão de prolongar para limpar sua reputação. Veredito oficial: desastre, que era o termo da época para um acidente. Nenhuma evidência de assassinato, nenhuma acusação formal, nada. Mas vocês acham que a corte Tudor aceitou essa versão? O Dudley pode ter escapado de uma acusação direta, mas a sua reputação nunca mais foi a mesma. O que deveria ter sido o caminho para um casamento com a rainha acabou virando um beco sem saída. E o que realmente aconteceu naquela escada? Bom, é uma pergunta que até hoje ninguém conseguiu responder. Foi o Dudley? Foi a Elizabeth? Foi William Cecil? Ou foi um suicídio ou acidente? A morte da Amy deveria ser o fim da história, mas na verdade foi o começo do estrago. Porque se o Dudley achava que agora estava livre para ficar com Elizabeth, ele percebeu que isso nunca ia acontecer. Ao invés de abrir caminho para o altar, o escândalo fechou qualquer portinha que podia estar aberta. O escândalo tomou proporções internacionais. Então, imagina, até os nobres ingleses e também as cortes internacionais estavam desconfiados, olhando por Dudley com aquela cara de não sei, hein? E a Elizabeth? Ela pode ter sido rainha, mas também era uma mulher do século XVI, ou seja, sua reputação importava mais do que qualquer coisa. Se casar com um homem envolvido na suspeita da morte da esposa, que ainda não era príncipe e era o seu amigo. Pior ideia possível. Isso significa que ele caiu em desgraça? Não. Dudley continuou sendo um dos homens mais próximos da rainha. Permaneceu na corte, acumulou títulos e teve participação na defesa da Inglaterra contra a Armada Espanhola. Mas a sua reputação nunca foi completamente restaurada.
Ele até tentou limpar seu nome com a investigação oficial e mostrando lealdade absoluta à rainha, mas sempre ia ter aquele sussurrinho como se fosse a Gossip Girl. Detalhe que eu tô assistindo de novo essa série e eu acho que tudo é Gossip Girl. Todo mundo tava sussurrando nos corredores. Será que foi ele? Será que ele teve algo a ver? Será que ele é perigoso? Ora, se você achou que o Robert Dudley aprendeu a lição e resolveu ficar longe de escândalos amorosos, bom, acho que você não tem acompanhado esse canal direito. Anos depois, ele decidiu se casar novamente com Letitiia Knowles, que, além de ser uma dama de companhia da Elizabeth, era prima da rainha. E eles casaram sem o consentimento dela. Detalhe que todas as damas de companhia da rainha deveriam se casar apenas após a permissão dela. E nisso não aconteceu. Então, se você acha que a rainha ficou de boa com essa notícia, pensa de novo. Dizem que ela ficou furiosa, a ponto de bater na Letitiia e também bani-la da corte e nunca mais perdoá-la completamente. Porque se Elizabeth não podia ter o Dudley, ninguém mais podia, certo? Mas essa história desse triângulo amoroso é para outro vídeo e acredita, vai valer a pena. Apesar de tudo, o Dudley e Elizabeth permaneceram próximos até o fim. Quando ele morreu em 1588, ele deixou uma carta para a rainha. Elizabeth guardou essa carta pelo resto da vida. E quando morreu anos depois, ela foi encontrada ao lado da cama dela, cuidadosamente dobrada. Agora, se isso não é prova de amor, eu não sei o que é. E assim, termina um dos maiores escândalos da corte Tudor. O que deveria ter sido apenas um caso de romance proibido e ambição política se transformou em um mistério que até hoje intriga os historiadores. Quem foi que matou Amy Robsart? Ela morreu? Ela se suicidou? Ela simplesmente caiu? Elizabeth, por fim, escolheu governar sozinha, mas nunca realmente abandonou o amor por Dudley. A gente nunca vai saber o fim dessa história, mas eu quero saber o que você acha. Mas uma coisa é certa, se a corte Tudor já era cheia de fofocas e conspirações, essa história jogou lenha na fogueira e garantiu que o Dudley fosse lembrado para sempre, como o homem que quase teve tudo e perdeu tudo. Como diz aquela música da Adele, a gente poderia ter tido tudo. Enfim, se a Amy não tivesse morrido, será que a Elizabeth teria ousado se casar com o Dudley? Enfim, eu acho que no final das contas, não. E por último, tomem cuidado com as suas escadas, queridos. E claro, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas bem quentinhas para você. Temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e eu te vejo amanhã.